A violência no trânsito é o tema deste Globo Repórter. O que fazer para acabar com a impunidade dos criminosos do volante que causam lesões e mortes nas ruas? O repórter Carlos Dornelles descobre que não há punição para os motoristas que matam pessoas em acidentes de trânsito nas ruas de São Paulo. O Globo Repórter ganhou os prêmios Vladimir Herzog e Volvo com a reportagem Morte no Trânsito de maio do ano passado. 10 meses depois, nenhum dos envolvidos naqueles crimes está na cadeia. A loucura dos pegas. O flagrante dos jovens que apostam corridas com final trágico. A luta para julgar o rapaz que atropelou e matou os 3 filhos de um casal. A dor de Isabelle, a única sobrevivente de um grupo de 12 adolescentes. Ao longo de um ano, 11 amigos dela morreram em acidentes de automóvel. E você vai poder dar pelo telefone a sua opinião sobre as causas da violência no trânsito. E vamos à nossa primeira pergunta. Você acha que se as leis fossem mais severas, haveria menos crimes no trânsito? Se a resposta é sim, ligue para 0800 10 33 11. Se a resposta é não, ligue para 0800 10 33 12. A ligação é grátis. Nesta semana de carnaval, centenas de brasileiros morreram nas ruas e estradas, vítimas da violência no trânsito. Em São Paulo, os números são especialmente elevados. Alta velocidade, ferro retorcido, corpo estendido no chão. Os 4 dias de carnaval não deram folga para as estatísticas. Nas estradas de São Paulo, 461 acidentes, 678 feridos, 49 mortes. São Paulo, uma cidade vazia, tranquila, mas só na aparência. Ruas vazias, números assustadores. 1.850 acidentes, quase 500 feridos, 14 mortos. Tem que taxar na rua mesmo. Minha placa? 120, 130. Aí se capotar, nós arruma outro. 190 já bateu já. No Brasil, morre no trânsito uma pessoa a cada 10 minutos. Nós, tristemente, como sociedade, banalizamos essa quantidade enorme de vítimas. O motorista não se sensibiliza mais quando ele ouve que no Brasil poderão ser 40, 50 mil mortos por ano. Números apenas talvez não impressionem, mas por trás de uma lataria retorcida como essa aqui, tem uma história, e são milhares delas. E em cada uma, quantas vidas? 1, 2, 3? Quem são, afinal, homens, mulheres e crianças que, de repente, se transformam num número a mais nas estatísticas de acidentes? Medo. Medo? Você ficou com muito medo? Fiquei com medo de... sei lá. Você tá com muito medo agora? Medo de parar de andar. Você tem medo de ficar paralisado? É, Você não tá sentindo as pernas? tô. Então você não precisa ter medo, não. Não? Nós encontramos Rodrigo numa noite de fim de semana. Uma noite de trabalho pesado para quem tem a tarefa de socorrer as vítimas do trânsito. Esse é o comando central do 193, o serviço de emergência do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Entre os acidentes que ocorrem durante a noite na cidade, quase 60% acontecem no fim de semana. E nós vamos acompanhar um plantão aqui no 193, numa noite de sexta-feira e madrugada de sábado.
152 Tango 04, PSL. Uma noite tensa. Os chamados não param. Avenida Alcântara Machado. Alexandre, 22 anos, foi atropelado. O motorista fugiu. O jovem ficou abandonado na calçada. Alcântara Machado, que liga o centro à zona leste de São Paulo, se transforma no que todos chamam de pista de boliche. Os motoristas em alta velocidade atropelam tudo que tem pela frente. Olha só, é muito difícil de atravessar aqui, mesmo a essa hora. Não há fim de semana sem tragédia no meio da rua, hein? Já encerramos a apuração das respostas a esta pergunta. Você vai ver o resultado no próximo segmento do Globo Repórter. Na cidade de São Paulo, morre no trânsito um jovem entre 16 e 25 anos a cada 15 horas. Daqui a pouco, a loucura suicida dos rachas acaba sempre em morte. A pesquisa telefônica do Globo Repórter mostra que a maioria acredita na eficácia de leis mais rigorosas contra os criminosos do trânsito. A pergunta: você acha que se as leis fossem mais severas, haveria menos crimes no trânsito? Responderam não, 7,5%. Responderam sim, 92,5%. O engenheiro de transportes Horácio Figueira, diretor da Associação Brasileira de Pedestres, acha que, mais do que leis severas, é necessária uma mudança cultural, pois as leis de trânsito que existem não são cumpridas. Você pode sair por aí hoje dirigindo e fazer qualquer tipo de infração que você não é punido. A probabilidade hoje de você ser punido no trânsito de São Paulo é muito menor do que você ganhar na cena ou na loto sozinho. Parece que as pessoas não têm interesse de acabar com essa farra, que realmente é uma farra, né? As pessoas estão morrendo, estão matando e parece que tudo é normal, né? Quer dizer, a gente está vivendo uma verdadeira guerra civil urbana e parece que há pouca gente interessada em que isso mude. Uma certeza da Associação Brasileira de Pedestres: o novo Código Nacional de Trânsito, bem mais rigoroso, vai fazer o motorista pensar duas vezes antes de cometer uma infração. O diretor da Abrasp acha um absurdo o novo código ainda não ter sido aprovado pelo Congresso. Cada dia que passa que esse código não é aprovado, a gente poderia, no mínimo, evitar coisa de 40 mortes por dia. O novo Código Nacional de Trânsito, aprovado pela Câmara Federal e bem mais rigoroso que o atual, espera votação no Senado há quase um ano. Mas os políticos estão otimistas quanto à rápida aprovação do projeto. Trânsito é considerar crime o motorista dirigir alcoolizado. Nossa segunda pergunta: você acha que 2 latas de cerveja diminuem a sua habilidade para dirigir? Se a resposta é sim, ligue 0800 10 33 11. Se a resposta é não, ligue 0800 10 33 12. A ligação é grátis. Um dos aspectos mais absurdos da violência no trânsito, especialmente nas grandes cidades, é o racha. O repórter Carlos Dornelles documentou essa loucura suicida na cidade de São Paulo. In World War II, the average age of a combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. Turbo, potência, pau na máquina. Os ases do volante se preparam para mais uma disputa. Sábado, 1 da madrugada, hora de racha no centro de São Paulo. Os rambos dessa guerra ocupam a Avenida Marquês de São Vicente. Essa reta é uma reta de 2 quilômetros, da Praça José Vieira de Carvalho Mesquita até a Praça Doutor Pedro Coral. Motos, rádio, radar. A polícia se prepara para o contra-ataque num outro lado da cidade. Não é para ter colher de chá, seja quem for, principalmente os nossos companheiros de farda, porque está cheio aí. O público lota a avenida, torce pelos pilotos.
até imita o ruído dos motores turbinados. De repente, Desliga e desce do carro, tô pedindo. é uma questão de segundos. A multidão desaparece. Os que ficam cercados pela polícia juram inocência. Tava rachando? Tá nada, rapaz. Não tava rachando. Só nessa vida, não. Os carros todos incrementados aí só pra fazer barulho, né? Incrementado? Não tem nada aqui. Outros reagem. É por isso que Uma não tem que palhaçada, fazer. não tem que fazer mesmo. Os policiais aí. Mas a polícia já tinha anotado as placas. Não tava rachando. E por que você acha que essa placa tá anotada lá? Ah, não sei. 11 carros foram apreendidos. Agora nós vamos conduzi-los para o distrito, eles serão autuados em flagrante por direção perigosa. Mas o caso ficou parado na delegacia. Nenhum inquérito, nenhum processo foi aberto. Apenas um registro no boletim de ocorrência. Delito não caracterizado. Vila Matilde, zona leste de São Paulo. Olha, eles estão se preparando. Param, vão se agrupando. É uma espécie de abertura oficial do racha aqui nessa região. Todos os carros vêm juntos, as motos. E agora começam a acelerar. Olha só a barulheira. Vários dos carros vêm com os faróis desligados. E numa velocidade dessas, com tudo apagado, uma avenida pouco iluminada, dá para imaginar o que é o perigo com essa velocidade aí. Passa fácil de 130 km por hora. Oi, chefe. Qual o máximo que você já colocou nesse carro, hein? Aí, não coloquei tudo ainda. Não. Mas o que foi o máximo? Sei lá, 180. 180? E até onde você vai, então? Você disse que não chegou no máximo. Ah, mas o máximo é 190, 200 e... Você ainda chega lá? Chego. Uma das coisas que mais impressionam aqui, ó, é a participação do público. As pessoas ficam no meio da pista, esperando os carros passarem. E passam muito próximos das pessoas. Você pode matar uma outra pessoa também. Ah, depende. Ninguém morre antes. Aê, mano! Tua mãe, como deixa chamar? Agora um grupo só de fustas. E olha só, tem dois garotos que parecem de mãos dadas. Não, na verdade parecem que estão segurando um pedaço de pano ou coisa parecida. Muito próximos um do outro. E a toda velocidade. Agora uma exibição com motos. É como se tivesse quase um cronograma de exibição. Essa caminhonete passa aí com frequência, no máximo de 10 em 10 minutos, com um jovem atrás fazendo malabarismos e numa velocidade incrível. Quantos anos você tem? 24. 24? Você racha desde que idade? Ah, desde os 14. Desde os 14 anos? E nunca teve um acidente, não? Não, nunca. Graças a Deus. Nunca? Você não tem medo de acontecer um acidente? Não, eu confio em mim e na máquina. É mó emoção. Você não tem medo, não? Não. Aí se capotar, nós arruma outro. Só não pode morrer. Minutos depois, uma ambulância passa a toda velocidade. Menos de 2 quilômetros dali, uma caminhonete está destroçada. Entre os restos da caminhonete, o motor turbo ainda está intacto. É um aparato de equipamentos para desenvolver altas velocidades. A gente tava no barzinho lá, né? Aí
Paulo falou que ia dar um rolê na Vila Matilde e depois ia para Interlagos. Paulo é motorista? Paulo é motorista, o dono do carro. Ele tinha bebido muito? Tinha bebido um pouco, né? Tava falando muito as coisas certas, não. O dono do veículo, Paulo César Avelar, de 21 anos, escapou apenas com ferimentos leves. Paulo César mora nessa casa num condomínio fechado da zona oeste de São Paulo. Só conseguimos encontrar o pai, que comunicou que o filho não quer falar sobre o assunto. O motorista da caminhonete, Paulo César Avelar, não tem muitos motivos para se preocupar. Ele está sendo acusado de triplo homicídio culposo, não intencional. Mas o inquérito se arrasta, as investigações são lentas. O processo tem tudo para ser apenas mais um a fazer volume nas prateleiras da justiça. Paulo César continua com sua carteira de motorista. Encerramos as respostas à pergunta: você acha que 2 latas de cerveja diminuem a sua habilidade para dirigir? O resultado no próximo bloco do Globo Repórter. A cada 2 dias morre atropelada em São Paulo uma criança de menos de 15 anos. Zilda e Eliseu perderam os 3 filhos atropelados por Vinícius Abrantes, que avançou um sinal em alta velocidade. Agora eles lutam por justiça. A maioria dos motoristas brasileiros, pelo menos dos que responderam à nossa pesquisa, leva a sério o risco de dirigir alcoolizado. A pergunta: você acha que 2 latas de cerveja diminuem a sua habilidade para dirigir? Responderam não, 19,6%. Responderam sim, 80,4%. Quem acha que pode dirigir bem depois de tomar 2 latas de cerveja corre sério perigo e põe em risco a vida dos outros. No novo Código Nacional de Trânsito, o Ministério da Justiça propôs que a dose máxima de álcool permitida ao motorista fosse o equivalente a 1 lata de cerveja, metade da dose máxima atual. A proposta se baseou em sugestão do Dr. Moise Edmond Seide, presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. O álcool, em qualquer quantidade, ele altera os reflexos da pessoa. Mas essa alteração se torna significativa a partir de 0,4% de álcool no sangue. O que significa? Depois de tomar 1 lata de cerveja, ou 1 cálice de vinho, ou 1 dose de bebida destilada. A Câmara dos Deputados modificou o projeto original do novo Código de Trânsito e aumentou em 50% a dose máxima de álcool permitida. Os especialistas acham que esta mudança contraria o esforço para reduzir o número de acidentes de trânsito. Eles gostariam que fosse restabelecida a proposta original: 1 copo de cerveja ou de vinho ou 1 dose de uísque como o máximo permitido. O novo Código Nacional de Trânsito, quando for aprovado, vai tornar obrigatório o uso do cinto de segurança em todo o país, nas cidades e nas estradas. Responda agora com sinceridade: você tem o hábito de usar o cinto de segurança na cidade? Se você sempre usa o cinto na cidade, ligue 0800 10 33 11. Se não usa sempre o cinto na cidade, ligue 0800 10 33 12. A ligação é grátis. O maior número de vítimas do trânsito no Brasil é de pedestres. De cada 100 pessoas que morrem no trânsito, 44 morrem atropeladas. Essa proporção é mais alta em São Paulo. 63% das mortes no trânsito em São Paulo são por atropelamento. Histórias de tragédia para uma família e impunidade para o culpado. Quando a mulher estava passando com as 3 crianças, o cara veio, não respeitou o farol, aí catou a mulher e as crianças. 3 crianças. Daniela, 10 anos. Silene, 8. Eduardo, 7. Zilda Guimarães, a mãe, que assistiu à morte de seus 3 filhos. Aí outras crianças chegamos na faixa. Ainda ela esperou o sinal ficar vermelho para ele, para depois ela passar. É costume da gente olhar, né?
O carro já estava em cima da gente. Eu caí, eu lembro que eu caí, eu procurava as crianças, eu não achava. Ela caiu ali mesmo e as crianças foram voar lá, uns 50 metros. Lá naquele poste? Lá naquele poste. Vinícius aguarda julgamento e não quer dar entrevista. Vinícius, você tem esperança de ser considerado inocente? Agora é acusação e defesa. Começa uma longa batalha nos tribunais. Se o sinal estava verde, o senhor vai provar também que não havia outros carros parados naquele momento no sinal? Podia até haver carros parados no sinal. O que ele me disse é que o sinal havia aberto naquele momento. E que abriu naquele momento, como ele passou com tanta velocidade? Isso é o que algumas testemunhas estão informando. Segundo as testemunhas que serão ouvidas hoje, já isso foi verificado no inquérito policial, em que ele vinha a pelo menos, as pessoas falam em 140, 120, 150 por hora. Foi involuntário, ele é uma pessoa muito boa, é um rapaz de 19 anos de idade. Infelizmente, o Vinícius foi o causador do acidente. Acidente, em hipótese alguma, como um crime doloso e qualificado. Vinícius foi solto 3 meses depois do atropelamento, porque não tinha antecedentes criminais. O processo anda lento na justiça. A tática da defesa é ganhar tempo e contar com a prescrição da pena se o réu for condenado. A regra hoje na justiça é a pouca importância que se dá aos crimes no trânsito. A equipe do Globo Repórter percorreu delegacias, varas criminais e Instituto Médico Legal de São Paulo para investigar o que acontece com os processos. Escolhemos um mês, agosto de 90. Quando ocorreram 170 mortes no trânsito. Dos 170 casos, quase 80% foram simplesmente arquivados. Em apenas 10% dos processos, os réus foram condenados. Nenhum foi para a cadeia. Parece mesmo que nenhum criminoso do trânsito tem culpa. Em São Paulo, existem cadeias superlotadas. São 40 mil pessoas nas penitenciárias do estado. E não há notícia de uma sequer que esteja presa por ter causado morte no trânsito. Atrás, Mário Pini vinha por essa avenida com sua motocicleta. Ele ainda não conhecia um jovem que vinha de carro na direção contrária e fazia uma conversão proibida aqui, como esses motoristas estão fazendo. Era um carro grande, potente, dirigido por Sérgio Porto, um jovem de 17 anos. Eu caí, ele passou em cima de mim, né? A moto ficou presa no para-choque dianteiro. Para surpreender a moto, Sérgio Porto deu ré e na fuga passou por cima do corpo de Mário pela segunda vez. Mário Pini teve traumatismo craniano e só 14 meses depois saiu do estado de coma, paralítico. Sérgio foi condenado a pagar uma indenização equivalente a R$100 mil, mas desapareceu. Desapareceu para a justiça, mas não das ruas de São Paulo. 4 anos depois, o mesmo motorista, Sérgio Porto, vinha nessa avenida, na zona oeste de São Paulo. Estava em alta velocidade. Em primeiro lugar, bateu nessa árvore e depois acabou atropelando 2 garis que estavam descansando aqui, no horário de almoço. De novo, Sérgio Porto fugiu, dessa vez deixando o carro para trás. O caso foi arquivado pela justiça. Não sei qual é o direito que a gente tem de quem é atropelado, que acontece isso. Por incrível que pareça, Sérgio Porto ainda fez uma 4ª vítima, alguns meses depois. Estava de moto quando atropelou a faxineira Maria José Bernardo, em cima da faixa de segurança. Veio de uma vez, aí quando eu cheguei ali, aí eu já senti que eu pus essa perna aqui, que eu ia dar um jeito de me defender, eu senti foi a pancada aqui nessa minha perna, que ainda tem a carne, tá inchada, né? Dona Maria José perdeu a mobilidade numa perna e teve que se aposentar. Eu tinha meu barraco, era na prefeitura, eu vendi. Eu vendi, eu decidi tudo que eu tinha. Se a senhora hoje encontrasse o Sérgio Porto, você sabia que o nome dele era Sérgio Porto?
Eu não, nunca guardei o nome dele. Nem sabia o nome. Não. Eu estava atrás de uma pessoa que me disseram que você conhece, não sei se tem visto ele, Sérgio Porto. O cara que atropelou, né? Ele não aparece mais aqui. Faz tempo que ele se mudou? Ah, eu não vejo ele há mais de um ano. Você nunca mais viu, não, o Sérgio? Nunca mais estudou com ele. Ele está em chance agora. É este o homem que procuramos. É a última imagem registrada de Sérgio Porto, feita 6 anos atrás. Deixa rolar, eu não quero. Ele não quis dar entrevista e, muito menos, admitiu os seus delitos no trânsito. Como você falou que daquilo teve Hoje, a informação mais concreta é a de que Sérgio Porto se refugiou em alguma cidade do litoral de São Paulo. Não tem nenhum morador aqui com o nome de Oswaldo Porto? Não. Mas depois de muita procura, nós conseguimos localizar o pai dele. A gente não poderia fazer uma entrevista com ele, não? Não, do jeito que ele nem mora mais aqui. Ele atropelou várias pessoas já aí, né? Em acidentes diferentes, né? Não, mas isso é assustar. Seu Oswaldo parece aprovar o comportamento do filho. Ele tinha que, inclusive, indenizar uma pessoa e ele desapareceu, né? Não foi indenizar ninguém. Mas é que a justiça está atrás dele também, porque ele está condenado. É, está condenado. E daí? E daí? Esta é a imagem mais recente de Sérgio Porto, preso numa praia de São Paulo por dirigir sem habilitação, mas solto em seguida. Não há qualquer ordem de prisão contra ele. O pai, que deveria pagar a indenização a Mário Pini porque o filho era menor, morreu 3 meses atrás. Sérgio Porto continua dirigindo e habilitado. Alguém como Sérgio Porto, que cometeu tantos crimes no trânsito, pode continuar com a carteira de habilitação? Não vamos nem perguntar, não é? A resposta, obviamente, seria não. Mas no Brasil, os criminosos do volante continuam habilitados. Estamos encerrando a resposta à terceira pergunta. Você tem o hábito de usar o cinto de segurança na cidade? O resultado no próximo bloco. Daqui a pouco, o número de vítimas no trânsito seria bem menor se o brasileiro usasse o cinto de segurança. E a dor de Isabelle diante da imagem de 11 amigos que morreram em acidentes de carro. A pesquisa telefônica do Globo Repórter mostra uma diferença pequena entre quem usa e quem não usa o cinto de segurança na cidade. A pergunta, você tem o hábito de usar o cinto de segurança na cidade? Responderam não, 48,4%. Responderam sim, 51,6%. O inegável é que o uso do cinto melhora as chances de sair com vida de um acidente. São Paulo foi a primeira cidade a obrigar o motorista a usar o cinto de segurança. Desde outubro do ano passado, quem não respeitar a lei está sujeito a uma multa de R$ 159. Esse teste aqui é feito numa velocidade de apenas 9 km por hora. Mesmo assim, dá para se ter uma boa ideia do que acontece quando a pessoa sofre um impacto dentro do carro. Vamos lá? Pode. O impacto principalmente aqui no pescoço, isso a 9 km por hora. Imagina então se você estivesse a 60 km por hora, no máximo, apenas 60 km. O impacto que o seu corpo teria seria de um peso de quase 3,5 toneladas. São apenas bonecos, só uma reconstituição, mas é uma reprodução fiel da realidade. O cinto de segurança reduz pela metade o número de mortes em acidentes violentos. Renato Yamamoto não teve nenhum escudo para se proteger no dia em que foi atropelado, em cima da calçada. 8 anos depois do acidente em que perdeu a perna, o processo, pedindo uma indenização, ainda se arrasta de tribunal em tribunal. Um fato raro. Foi preso ontem em Maceió, Alagoas, um acusado de crime no trânsito. O estudante Fábio Cerqueira é acusado de homicídio culposo. Em outubro de 93, o carro que ele dirigia subiu na calçada, atropelou e matou o arquiteto Luiz Henrique de Barros. O estudante estava com prisão preventiva decretada desde a semana passada. Ontem, achado pela polícia, reagiu à prisão e tentou fugir no seu carro, mas foi parado a bala. O julgamento de Fábio está marcado para o segundo semestre.
Pelo Código Penal, ele pode ser condenado a uma pena de 6 a 20 anos de prisão. Uma questão polêmica é a idade a partir da qual um jovem pode dirigir. Muita gente defende que o limite seja reduzido de 18 para 16 anos. Qual a sua opinião? A lei deve ser mudada para que jovens de 16 anos tirem carteira de motorista? Se quiser responder sim, ligue 0800 10 33 11. Se a resposta é não, ligue 0800 10 33 12. A ligação é gratuita. O jornalista Roberto Costa escapou por milagre de um acidente na estrada. Recuperou-se depois de 3 meses no hospital e fundou a Sociedade Brasileira de Vítimas do Trânsito. É dele a campanha Verão Sem Acidentes, que distribui folhetos com dicas para que os motoristas evitem acidentes nas estradas. A campanha também exige que o Congresso aprove logo um novo Código Nacional de Trânsito. Dentre as várias mudanças que nós esperamos com esse código, estão a punição rigorosa e pesada contra o crime e a delinquência de trânsito, a moralização da Carteira Nacional de Habilitação, porque hoje qualquer um tira uma carteira e não pode ser assim, e também queremos a definição de responsabilidade, porque temos acidentes graves em que não fica claro quem é o culpado, se é a imprudência do motorista, se é o desleixo em que se encontra a malha rodoviária e depois se é a morosidade da justiça brasileira. O que fazer para que os jovens não se matem ao volante? A dor de uma jovem. 11 amigos que aparecem no vídeo da festa de aniversário de Isabelle morreram em acidentes de trânsito. Você vai ver daqui a pouco. De uma jovem de São Paulo. Morreu junto com ele, no mesmo acidente. Esse aqui. E esse. 6 pessoas que sofreram acidente também estão aí. E esse aqui é o Ataíde. É muito triste. Se fosse uma guerra, talvez não fosse tão dolorido. Isabelle, 17 anos, nunca vai esquecer da sua festa de debutante. 12 de novembro de 1991. Cenas de um dia feliz. Cenas de uma festa que nunca mais vai se repetir. Muito. Saber que eu com 17 anos já perdi 11 amigos e... 11 amigos que estavam nessa festa. 11 jovens que morreram em apenas um ano. 11 vítimas da velocidade e da imprudência. 11 vidas perdidas no trânsito. Se fosse uma guerra, não teria doído tanto. O primeiro sentimento, quando eu vi ali o corpo do Ricardo naquele carro, foi de perplexidade, da falta de sentido da vida, né? Uma vida que a gente vinha ajudando a formar, acabar de maneira tão estúpida. Antônio Ataíde, engenheiro, 48 anos, pai. Nós cumprimos o nosso dever de pais. Pai de Ricardo, um dos personagens daquela festa. Nós conversávamos muito sobre esse assunto com o Ricardo. Jovem, bonito e com todas as chances de sucesso pela frente. A gente fez isso tudo, mas a gente fracassou. Ricardo não conseguiu chegar aos 20 anos. Era 20 de janeiro de 94. Ricardo está morto. Ricardo tinha um motivo muito forte para estar feliz naquela noite. Tinha passado no vestibular para a Faculdade de Comunicação Social e foi festejar com os amigos. Quando voltava para casa, já de madrugada, ele perdeu o controle do carro aqui nessa curva. O carro acabou se espatifando aqui nessa árvore e veio parar junto a esse muro. A batida foi tão violenta que, mesmo utilizando o cinto de segurança, Ricardo morreu na hora. Ele estava me dizendo naquela noite: pai, tá vendo? Não estudei, passei, estava eufórico. E saiu para comemorar. Eu disse: Rick, fica em casa mais um pouco, descansa aí, deixa para comemorar amanhã. E ele disse: não, eu tenho direito de comemorar. Eu passei no vestibular, você sabe o quanto eu queria isso. E é verdade, ele tinha o direito de comemorar. Ele só não tinha o direito de ter colocado a vida dele em risco como ele colocou.
naquele grupo de jovens, ele não foi o último. Apenas 15 dias depois da morte de Ricardo, mais uma tragédia. Esse que está aparecendo é o que teve o último acidente. Morreu num acidente também. Acidente de carro. Era um muito amigo meu, era muito grudado. Para seu melhor amigo, dedicou um poema. Sem querer, você pediu licença e partiu. Momentos marcantes ficam em nossa mente. Seus gestos concretos e o azul de seus olhos ficam estampados no meu coração. Eu seria capaz de me afundar nas profundezas da terra esplêndida para encontrar seus toques sensíveis que acariciariam meu rosto marcado pela tristeza de não ter você ao meu lado. Mas tenho certeza de que você está brilhando aí em cima, como se o sol te aquecesse no brilho de todas as manhãs, e te iluminasse eternamente. Te amo, Isabelle. Eu queria que todos prestassem atenção no que eu li. Talvez com isso sentissem um pouco do que uma pessoa sofre ficando aqui. Se conscientizassem um pouco mais na hora de pegar um carro. Não colocar um cinto, beber, sair. Prestasse atenção um pouco mais na vida, porque ela é muito preciosa. Não pode acabar assim. Jovens de 16 anos devem ou não dirigir? A pesquisa telefônica do Globo Repórter perguntou: a lei deve ser mudada para que os jovens de 16 anos tirem carteira de motorista? Responderam sim, 30,8%. Responderam não, 69,2%. No próximo domingo, volta do feriadão de carnaval, estão previstos imensos engarrafamentos nas estradas, muita imprudência e, como sempre, acidentes e mortes. Procure seguir as dicas da campanha Verão Sem Acidentes. Verifique as condições do carro. Só leve crianças no banco de trás. Use o cinto de segurança. Obedeça à sinalização. Só ultrapasse pela esquerda com boa visão. Respeite a velocidade máxima. Se dirigir, não beba. E se beber, não dirija. Boa noite e boa viagem.